elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Amém. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Gostaria de agradecer a Deus por uma bênção concedida à minha família. Deus é fiel e maravilhoso e sabe nossas necessidades no momento certo. Peço à amada igreja que continue orando por nós. A irmã Iris quem pede. Peço oração da igreja em meu favor, pois pela graça de Deus, amanhã, 30 de novembro, estarei completando mais um ano de vida. O irmão Arnaldo quem pede as nossas orações. Sublime graça do Senhor, que a infeliz Maravilhoso e eterno Deus, agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de entrar além do véu, Senhor, entrar na glória da Shekinah, aonde não há barulho, aonde não há ruídos, aonde não há temores. Na glória da Shekinah há o descanso, Senhor. Na glória da Shekinah há a sublime e doce canção celestial. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa oportunidade de nós adorarmos ao Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor. E gratos ao Senhor nós estamos por esta oportunidade, Pai. E cremos que o Senhor já está no controle desta reunião. E muito antes, Senhor, de nós estarmos aqui, o Senhor já estava trabalhando para nós termos esse tempo na presença do Senhor. Muito antes de adentrarmos por essas portas, Senhor, o Senhor já tinha nos visto aqui, assentados em lugares celestiais, Senhor, para adorar ao Senhor, Pai. E estamos certos de que nada vai atrapalhar a nossa adoração esta noite, Senhor. Estamos certos de que o Senhor ungirá os nossos lábios para nós cantarmos louvores ao Senhor. Estamos certos de que o Senhor já está no controle desta reunião e estará no controle até o término dela, Senhor. Por isso nós rogamos mais uma vez a Tua misericórdia, que o Senhor nos conceda um bom tempo na presença do Senhor esta noite, que nada venha atrapalhar a nossa liberdade de adoração, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor para nos falar a Tua palavra, Senhor,
que os nossos lábios estejam abertos para louvar ao Senhor e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Senhor, nós rogamos a misericórdia do Senhor para o nosso companheiro irmão Arnaldo, Pai. Por tanto tempo tem pelejado pela fé que uma vez foi dada aos santos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dele, Senhor. Nós Te louvamos pela vida dele, Senhor. Te engrandecemos pela vida dele, por esse companheiro de batalha que o Senhor tem nos dado por tanto tempo, Senhor, carregando o vitupério de Jesus Cristo sobre o seu coração. Nós pedimos ao Senhor que o abençoe, Pai, que o Senhor multiplique os anos de vida dele, Senhor, com saúde, com fé, Pai, para ver a Tua palavra manifesta, Senhor. Ó Pai, nós rogamos também ao Senhor que a mão de misericórdia do Senhor continue sobre a irmã Iris e sobre toda a sua família, Pai. Nós, Senhor, colocamos diante do Senhor também cada filho do Senhor que está aqui esta noite, Pai. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um. Só o Senhor conhece os ais da nossa alma, Senhor. Só o Senhor conhece cada coração, Pai. E o Senhor é quem pode suprir as nossas necessidades, Senhor. O Senhor é quem pode nos confortar e nos animar para continuar na peleja, meu Deus. Ó Senhor, mais uma vez nós rogamos a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor venha e esforça a nossa coragem, Senhor, que o Senhor unja os nossos lábios para Te louvar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão, Senhor, e nos conceda um bom tempo na Tua presença, Pai, pois nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, Senhor, e nesse nome nós estamos confiados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém. Pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Nós vamos cantar. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca
Graças a Deus. Vamos cantar o 59. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Mesmo que um mal qualquer assole você, as lutas da vida logo vão passar. Confia, porque Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Se existem provações nos dias seus, abra o seu coração, entregue-se a Deus, pois tudo na vida Deus pode mudar. Confia, porque Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Amém. Você crê que Deus vai te ajudar? Amém. Deus vai te ajudar. Nós vamos ofertar ao Senhor agora. Glória a Deus.
estendeu sobre ela um cordel. Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando a estrela da alva cantava e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a Ele. Vim da eternidade, estou voltando à eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando a estrela da alva cantava e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a Ele. Vim da eternidade, estou voltando à eternidade.
mundo canta em torno de recursos financeiros. Há muitas músicas chamadas gospel que cantam visando o recurso financeiro. É juízo ouvir essas irmãs que cantam, que ensaiam, prestando uma adoração a Deus. É juízo para esse mundo, é juízo para os demais, ver todo esse esforço e esse louvor que alegra a nossa alma. E eu creio que o Senhor se agrada de um louvor como esse. Nós somos privilegiados de termos esses louvores no nosso meio. Nós somos privilegiados de termos essas vozes, esses louvores que saem do profundo da alma. Nós somos privilegiados. Isso nos deveria dar força para louvar a Deus. Isso tem que nos dar força na hora do problema. Nós temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar, isso nos dá força. Graças a Deus, nós vamos cantar Redimido, redimido. Hoje eu vim aqui essa fé, o que Deus fez a noiva.
Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A unidade de Deus. A unidade de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, Deus me elegeu para que hoje eu pudesse estar aqui, já sabendo da minha queda no jardim do Éden, um caminho de volta Deus pra mim proveu. Pagou o preço no Calvário e sua vida deu, seu sangue por mim Ele libertou. Por sua sabedoria Deus me viu e me predestinou. Nova criatura hoje sou. Sou redimido pelo sangue, o sangue do Senhor. Os meus pecados todos Ele expiou. Nova criatura hoje sou, porque Deus me amou e me fez templo de todo o seu ser. Tudo que era estava em Cristo e hoje Cristo está em mim. Uma unidade perfeita Ele fez assim. Pagou o preço no Calvário e sua vida deu, seu sangue por mim Ele libertou. Por sua sabedoria Deus me viu e me predestinou. Nova criatura hoje sou. Sou redimido pelo sangue, o sangue do Senhor. Os meus pecados todos Ele expiou. Nova criatura hoje sou, porque Deus me amou e me fez templo de todo o seu ser. Tudo que era estava em Cristo e hoje Cristo está em mim. Uma unidade perfeita Ele fez assim. Cristo está em sua esposa e o segredo lhe contou. Intimamente a ela se revelou.
receber com toda reverência. Vamos curvar nossas cabeças. O solo tocará somente crer. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Tudo está sob o controle de Deus. Não tem nada fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle dos teus filhos. Deus está no controle. Vamos ouvir. Pois temos total confiança que as nossas orações não ficarão nesse compartimento onde nós temos considerado um lugar apropriado para nós virmos e ter liberdade para a nossa adoração. Mas, ó Deus, cremos que ela alçará e chegará até o seu sublime trono, ultrapassando as limitações das dimensões e fazendo manifesto aquilo que o Senhor prometeu para os seus filhos: clama a mim e eu responder-te-ei. Então, mais uma vez convictos que o Senhor não falhará, nós estamos agradecidos por sua palavra ser imutável. Ajuda-nos, Pai, pois nós te pedimos, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito boa noite, amados, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé para lermos a Escritura. Vamos ler Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Vamos ler do verso 4 ao 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Podeis assentar. E que o Senhor confirme as suas bênçãos em nossas vidas através de sua própria palavra. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de grande expectativa acerca de tudo que sucede ao nosso redor, porque todas as coisas para nós são surpresas, tanto as boas quanto as ruins. Agora, para isso, nós temos que estar preparados para poder realmente encará-las com naturalidade, tanto as boas quanto as ruins. Porque temos muita facilidade para nos encontrarmos com as coisas boas e nenhuma preparação para o dia mau. E nós temos que estar nos preparando para ambos, tanto para poder encarar as situações más, quanto também as situações que são boas. Porque o tempo que nós estamos usufruindo na palavra, isto é doce,
mas na hora de aplicar a palavra, isso torna-se amargo. Porque você vai provar, aplicando essa própria palavra em sua vida, e aquilo que você sente, o sabor, não é o mesmo que outro vai estar sentindo. Então, por isso a recusa. Não tem como alguém estar chupando uma laranja e você saber se está doce ou se está azeda. Você só poderá saber se você prová-la. Assim é a palavra. Enquanto alguém estão do lado de fora, criticando e falando acerca da palavra, eles não podem saber isso. Agora, ninguém pode me convencer que a laranja que eu estou chupando, se ela está azeda, me convencer que ela está doce. Ou se ela está doce, me convencer que ela está amarga, que ela está azeda. Isso é nítido, que não é um poder persuasivo que me convence disso. Porque a própria manifestação em mim prova aquilo que eu estou determinado a afirmar. Então aqui nós temos a escritura de Malaquias 4, que nós obviamente usávamos somente os 2 últimos versos. Mas agora Deus provoca nós a tomarmos mais deste alimento, comermos mais deste livro. E quanto mais nós comemos deste livro, na nossa sabedoria isso torna-se mel. E quando você vai viver isso, então se torna um fel. Mas vamos aqui então, que nós temos que ir observando que a promessa de Deus acerca de Elias tem, de certa forma, colocado algumas pessoas cativas em sistemas criados por homens. E elas não têm percebido que a escritura que promete Elias, ela não é uma limitação, mas ela é um progresso. Porque a manifestação de Elias é para despertar fé no coração das pessoas. E esta fé é para nos levar de volta aos nossos pais, os apóstolos, onde eles tiveram a manifestação do Filho do Homem e a manifestação do Filho de Davi. Se o Filho de Davi se manifesta somente ao seu povo, então isso quer dizer que eu não sou o povo dele? Sou sim. Agora nós somos então uma nova geração. Nós somos então um povo despertado apenas pela sua palavra. Agora então nós vamos aqui, numa escritura, em Lucas. Em Lucas, onde nós temos Deus tratando de falar com Zacarias, mas Zacarias ele se encontrou com o anjo, ouviu o anjo, mas ele não pôde declarar a sua mensagem, ele se emudeceu, ele se tornou um homem mudo, com todas as suas faculdades normais, mas Deus lhe proibiu de falar, de explicar, de compartilhar o ponto fundamental, que era ele ter um profeta Elias. Então, vamos ver aqui, a partir do verso 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então olha só, o anjo aparece para dar a resposta. O anjo do Senhor se apresenta e diz: olha, você tem orado e agora eu vim para te dar a resposta.
Desculpa, é Lucas capítulo 1. Lucas 1. Então eu vim para trazer a você a resposta. Então, não é isso que realmente Deus prometeu que faria quando Ele enviasse um profeta sobre a terra? Ele traria a resposta, porque todo o sistema organizado dentro das eras deixou os cabos soltos. Então precisaria conectar isso para poder então a palavra ter total liberdade e liberalidade para operar em nossas vidas. E Isabel, no 13 eu estou agora, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Preste atenção no verso 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Como que eu posso saber isso? Que prova você pode me dar? Espera aí, é o anjo do Senhor ou não é o anjo do Senhor? Se é o anjo do Senhor, eu não posso confiar. Mas se é o anjo do Senhor, eu tenho que confiar. Eu não posso desconfiar em hipótese alguma. E observe, Zacarias orou e o anjo veio. E quando o anjo veio, ele disse: que prova você me dá que isso vai acontecer? Sou homem velho, minha esposa também já é uma mulher velha. Como que você acha que simplesmente fala e aparece um filho assim? Ele olhou as suas próprias características, olhou as características de sua esposa e disse: isso é improvável acontecer. Quer dizer, o arrazoamento deu isso a entender para o próprio anjo. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Observa, aquele era o momento de Zacarias saltar e vibrar, por ele saber que Deus estava confirmando a oração que ele havia clamado ao Senhor, e dito: Senhor, dá-me um filho, para que a minha posteridade não seja esquecida. E aí Deus promete a ele um filho profeta. E ele diz: que evidência você pode me dizer e trazer que realmente você está me falando a verdade? Observe, a mensagem profética do Elias para esta hora, em hipótese alguma, deve gerar um argumento de dúvida, para que eu possa dizer: isto não será assim. Por mais improvável que possa ser, eu devo crer que ele é o anjo do Senhor, enviado da parte de Deus para cada um de nós. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras. Sabe qual é o maior problema nosso? É não crer naquele que fala conosco. É não discernir aquelas palavras por aquilo que eu já tenho tratado com Deus. Por aquilo que você tem tratado com Deus, você tem que saber aquilo que aparece diante de você. Porque se você tem orado ao Senhor, e você tem um plano, tem um pacto em secreto com Deus, só Deus pode cumprir esse pacto com você.
Satanás não é capaz de cumprir nenhum pacto de sacrifício conosco. Satanás não consegue cumprir nenhum pacto de sacrifício. Então, agora você observa que Zacarias tinha toda esta visão, todo esse plano, mas não tinha uma oportunidade, porque ele quebrou todas as pontes que poderia dar acesso para ele poder vibrar acerca dessa promessa. Então, nós vimos aqui que Zacarias estava proibido de falar. Agora, muitas pessoas também, elas estão proibidas de falar que elas creem na mensagem do profeta. Elas têm o profeta em casa, através dos livros, mas não pode falar sobre eles. Porque existem afirmações, existem escrituras que eles não creem. E se não creem, não pode falar. Porque Elias, ele despertaria a fé em nós, para poder então trazer esta totalidade da palavra manifestada em nós. Então, observa que aqui Zacarias, ele recebe a promessa do filho, e Deus já antecipa através do anjo, dizendo: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então aqui está o primeiro processo da escritura que nós lemos em Malaquias. Porque ali nós vimos em Malaquias, dizendo exatamente: e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Então você observa que João cumpriu a primeira parte do ministério de Elias, que era trazer a conversão dos pais. E aí então, esse testemunho chegaria aos filhos. Agora os filhos têm que regressar ao mesmo testemunho do pai. Porque a fé dele, a semente deles, trouxe a nós a manifestação da palavra em seus dias na carne desses apóstolos. Então, nós vamos tomar aqui também uma outra escritura. Eu quero ler com vocês aqui. Deixa eu ver, São João capítulo 10. São João. Observa aqui. Vamos ler São João 10. Quero ler a partir do verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. De onde você imagina que é? Ele está dizendo que é a ovelha dele, mas não estava no aprisco dele. Ele estava falando para judeus, mas ele sabia, já havia sido determinado, ovelhas que não estavam manifestas, mas estavam nos seus planos, estavam nos seus projetos. Mas ele disse: estas ovelhas que não estão no meu aprisco. Exatamente, gentios. Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu não mudei aqui. Muito bem. Verso 16. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e dois pastores. Não. Um rebanho e um pastor. Não haverá rebanho gentil e rebanho judeu. Não haverá pastor judeu e pastor gentil. Haverá um só pastor.
e ele será o pastor de suas ovelhas. Vamos um pouquinho mais. Por isso, o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. O que aconteceu? Eles não entenderam as palavras de Jesus. Se não entendem a palavra de Jesus, não podem se posicionar por ele. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ainda que elas não estivessem no aprisco na sua primeira vinda. Mas ele disse: eu as trarei para o meu aprisco. Eu as trarei para o meu aprisco. Quando ele traria para o seu aprisco? Na segunda manifestação, então, de Jesus sobre a terra, e também com o ministério de Elias. Então, observa que existe duas citações de dois, ou melhor, uma citação de dois personagens, um chamado Elias, outro chamado Moisés. E por que eu salientava somente Elias? Ou a mensagem de Moisés não tem relevância? Aqui que nós vamos então perceber que Malaquias está vendo Moisés junto com Elias. Moisés, ele está trazendo uma mensagem. Por isso você vê que Malaquias está dizendo: lembrai-vos de Moisés, que fez o quê? Trouxe os estatutos. Agora, quando Jesus está tratando de dizer acerca desse mandamento, que ele tem poder para tirar, e tem poder então para tomar, ou melhor, ele tem poder para dar, e tem poder para tirar. Ele diz: este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Isso quer dizer, é uma ordem que eu tenho, é um poder que foi me dado, e que isso então eu estou exercendo para tomar as minhas ovelhas. Há ovelhas que eu deixo que elas vão, porque não são do meu aprisco. Mas ovelhas que também não são do meu aprisco, eu as trarei para o meu aprisco, porque este poder foi me dado. Muito bem. Vamos só seguir um pouquinho aqui. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Então, quer dizer, é uma mensagem falsa. Se ele está cheio de demônio, presta atenção. Se um pregador está cheio de demônio, ele tem uma mensagem falsa. Certo ou não? Agora, se ele está cheio de Deus, ele tem a totalidade da verdade. Então, é preciso saber quando encontra o mensageiro de Deus, para poder então saber que ele é um mensageiro de Deus pela mensagem que ele traz. Porque quando João, ele estava se manifestando no ventre de Isabel, o Zacarias não podia falar nada, porque ele não creu naquela palavra. Ele julgou o anjo do Senhor como se não fosse o anjo do Senhor. Então observa, quando alguém julga um ministério, sendo ele falso, então é óbvio aquela pessoa, ela tem que saber que aquela pessoa, ela surgiu das profundezas do inferno. Olha o que essas pessoas julgou que Jesus fosse, das profundezas do inferno. Então que as palavras que ele estava dizendo não poderia de maneira alguma ter e dar credibilidade. E você tem que observar o seguinte: a mensagem para nós hoje não é o livro. A mensagem para nós hoje é aquilo que nós conseguimos entender da parte de Deus para poder manifestar.
Porque o João, ou melhor, Zacarias tinha o profeta Elias dentro de casa, mas ele não podia falar nada do profeta Elias. Por quê? Porque ele não creu quando o anjo falava com ele. Então, quando o anjo fala conosco hoje, nós temos que crer que aquela profecia está se manifestando e é Deus nas nossas vidas, é Deus na nossa casa. Agora, vamos olhar uma outra escritura aqui. Eu quero levar São Mateus no capítulo 17. São Mateus capítulo 17, que nós vamos chegar em um ponto que, se você é ovelha do Senhor, Deus já determinou isso na eternidade, porque Ele não pode te perder. E você não terá medo disso, de estar perdido. Você não terá medo do inferno. Você não terá medo da morte. Você não terá medo de qualquer mal que o inferno possa projetar sobre a sua vida. Porque você está confiado naquilo que Deus determinou acerca de você. Se você duvidar, o profeta de Deus disse, então você é digno do inferno. Mas se você então confiar apenas em Deus, você é digno das bênçãos de Deus. De todas as bênçãos de Deus. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte, um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aqui está Elias e Moisés. Qual que é a intenção? A representação desses profetas, nós precisamos saber o que eles representam, para saber que na sua manifestação eles não farão nada diferente. Não farão nada diferente. O profeta de Deus disse que nessa escritura aqui estava a teofania de Elias e a teofania de Moisés. A teofania de Elias e a teofania de Moisés. Agora preste atenção, em João Batista, em Eliseu, não entrou Elias nele. Não foi o espírito de Elias que entrou em Eliseu. Não foi o espírito de Elias que entrou no João Batista. Foi o espírito de Cristo que estava em Elias que entrou em Eliseu. Foi o espírito de Cristo que entrou em João Batista. Foi o espírito de Cristo que entrou em William Branham. Por isso que as pessoas têm cativo em suas mentes que quando Elias vem, vai ser Elias mesmo. Agora, quando Elias aparece aqui no Monte da Transfiguração, não espantou Pedro, não espantou Tiago, não espantou João. Por que não espantou eles? Porque eles vinham com a mesma mensagem de Cristo. Elias e Moisés não veio para dar uma outra mensagem, porque Cristo já estava ali manifestado. Então Elias não precisava falar e Moisés não precisava falar, porque tudo que eles falaram antes estava agora manifestado em carne, e era Cristo. Agora, Moisés representando a lei, Moisés o legislador, e Elias representando os profetas. Legislador é aquele que legisla para as nações.
Então, esta representação, tudo que os profetas falaram, tudo estava agora, tudo que os a receber a mensagem de Cristo. Vamos ler lá nesse livro lá, vamos ir firmado aí pela Escritura. No livro de Judas. Judas, no capítulo 3. Contrário de dar sequência e explicações. Mas é isso mesmo, um único capítulo. Olha só, inclusive, aqui, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Fica você pensando, olha Senhor, quando tu enviares aquele poder, o profeta de Deus diz, quando a igreja souber o que ela é, ela será um exército invencível. Nós não podemos ficar nos fazendo de coitadinho o tempo todo. Olha Senhor, quando tu enviar o seu poder, ele diz, eu já enviei, o que você está fazendo com ele? A mensagem profética não é criar um monte de pentecostais dentro da igreja. Não, a mensagem profética é para despertar os filhos de Deus e colocá-los no aprisco, onde Jesus disse que há aquelas ovelhas que estão longe do meu aprisco, mas eu trarei para mim. E você tem que crer, você tem que confiar, porque a mensagem de Elias tem nos alcançado. A mensagem de Elias tem alcançado o mundo todo. E aí ele diz, veja, mas eu não posso, veja, a única coisa que sei é, somente que a Escritura diz o que será. E agora, mas você observou um pouquinho antes, ele diz, eu tenho medo de dizer. Então ele não pode dizer nada mais do que a Escritura. Porque é você que tem que entender a Escritura. Se alguém apenas quiser colocar isso dentro da sua mente e te convencer, não, isso não é. O trabalho de Deus é revelar seus filhos. E o trabalho dos filhos é entender seu pai. Ele diz, a única coisa que sei é somente que a Escritura diz o que será. E agora pode ser que, agora eu estou de certo modo inclinado. Agora, deixe-me dizer dessa maneira. Eu espero que a fita, os irmãos ouvindo as fitas, entendam isso. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o Espírito deles. Vamos esperar Elias e Moisés voltar. Não. Profeta de Deus, quinto selo. Ele diz, o Espírito de Moisés vindo ao sétimo anjo. O Espírito de Elias estava no sétimo anjo. O Espírito de Moisés no sétimo anjo. O irmão Branham não creria que Moisés e Elias viria literalmente. Porque veja, ele disse, não, sobre Eliseu, porventura o Espírito de Elias não repousou sobre Eliseu? Veja, o Espírito de Elias, e ele fez exatamente como Elias, veja, assim mas não posso dizer que isto seja verdade. Eu não sei, veja, sou honesto com você, eu não sei. Quem é que sabe? Eu não estou dizendo que eu sei, estou dizendo que está aqui. Agora, cada um de nós, cabe-nos ver e tentar entender. Se o sistema denominacional espera ver
Elias mesmo, bom, isso é um problema deles. Se o sistema denominacional espera a segunda vinda do Senhor mesmo, bom, isso é um problema deles. Se eles esperam ver a ressurreição de 16 elementos mesmo, bom, isso não é um problema meu. Se eles esperam ver Elias e Moisés mesmo, isso também não é um problema meu. Porque a revelação cabe unicamente e exclusivo a Deus. Por isso ele permitiu que a mensagem fosse colocada em livros, para que pudesse manter isso como testemunha. Que pode ser que o homem não fala, mas as pedras por si mesmas estará falando. Então, quando você observa o próprio José, quem saiu da terra para pegar alimento? José ou seus irmãos? Por que hoje seria diferente? Deus disse para Mombrana que armazenasse alimento, porque ele seria um José sobre a terra. De onde você acha que provém hoje a palavra de Deus? Somente através do sétimo anjo. Porque o único profeta e o último profeta enviado ao mundo é exatamente esse aí. E não haverá outro profeta. Pode ser que qualquer pessoa diz, não, mas espera aí, Elias e Moisés ainda virá. Não vai vir. Não vai vir. A própria Escritura aprova e atesta para nós, em Apocalipse capítulo 11, que eles não podem vir mais, porque eles teriam que vir somente debaixo do segundo ai. E o segundo ai já tem passado há décadas. E ele diz, não se preocupa, o terceiro ai cedo virá. Cedo virá. Agora, deixa eu ler uma outra coisa aqui para você. Deixa eu ler uma outra parte aqui agora. Quero falar para você um pouquinho acerca do inferno. Que muito sistema coloca medo nas pessoas. Porque se as pessoas não crerem e não verem do jeito que elas estão vendo, elas vão tudo para o inferno. Um irmãozinho, outro dia, ele afirmou, olha, vocês que afirmam que Jesus já veio, irmãos, Apocalipse diz que aqueles que são mentirosos, a sua parte será no inferno. Olha, quando Jesus veio a primeira vez, disseram que Jesus que era um mentiroso. Eles não entendiam as palavras de Jesus. Disse, você é mentiroso, você é filho do demônio. E Jesus, ele próprio, ele era a verdade. E eles achavam que estava vendo, por causa que eles estavam dando sequência ao sistema religioso que eles pertenciam. Nós não viemos aqui para dar sequência a trabalho lá de Jeffersonville, a igreja lá, Tabernáculo Brana. Não viemos à terra para dar sequência àquela igreja. Não viemos dar sequência a Tabernáculo de Goiânia, a Tabernáculo não sei de onde. Não viemos para dar sequência a igreja nenhuma. Viemos para alcançar a nossa evolução espiritual na palavra de Deus. A igreja foi só o meio que Deus usou para transportar a sua semente até chegar até nós. Deus não atribuiu nenhuma honra para Maria. Quando Jesus estava ali sendo apoiado por diversas campanhas e tudo mais, chegou ali uma igreja e disse para ele, bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Disse, como é que é? Sim, a tua mãe que amamentou, essa é uma bem-aventurada. Ter um filho como você, isso é um privilégio. Diz, dedinho aqui, não. Bem-aventurado é aqueles que ouvem as minhas palavras.
se Maria não cresce nele, ele não seguiria normal. Se Maria não tomasse a sua mensagem, ele seguiria normal, sem nenhum complexo, sem nenhuma dificuldade. Porque ele não estava apegado a esse elo familiar com ela. Ele estava somente dominado pela própria palavra. O teu pai, a tua mãe, os teus irmãos te procuram. Meus irmãos, não, estão todos sentados aqui. Estão todos sentados aqui. Porque meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Se não fazem a vontade do meu pai, não são meus irmãos. E olha só, vem a pergunta e diz: o inferno e o lago que arde com fogo e enxofre são a mesma coisa? Não. O inferno, a tradução na Bíblia, eu creio, agora, há eruditos sentados aqui, eu quero honrar isso. Nossos irmãos, Iverson, sentado aqui, o irmão Vai, e muitos desses irmãos que são realmente teólogos. A palavra traduzida Hades significa o sepulcro, está certo? A palavra grega para o sepulcro, mas o lago de fogo é uma outra coisa. Porque em Apocalipse, tanto Hades quanto tudo mais foram lançados no lago de fogo. Está vendo? Muito bem. Agora vejamos. Se não o lago de fogo e o inferno são eternos? Não, senhor. Não, senhor. Qualquer coisa que tenha sido criada não é eterno. Agora, por que o fogo, sim, é eterno? O inferno não. O inferno não. Mas ele diz: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e seu povo. Esse foi o diabo encarnado, foi criado para isso, para destruir. E qualquer coisa que teve, há somente uma coisa em absoluto de tudo que há. O mundo inteiro e tudo mais, há somente uma coisa eterna, e é Deus. Antes que houvesse um átomo, ou um elétron, ou antes que houvesse até mesmo luz cósmica, elétrons ou qualquer outra coisa, Ele era Deus, Ele era Criador. Essa é a única maneira que você pode ser eterno, é receber vida eterna. Essa é a palavra. Essa palavra grega ali, eu acho que é zoe, não é mesmo? Zoe. E então, essa vida, Deus transmite a você, assim como o pai, seu pai, transmite sua vida a você, através do voto matrimonial com a sua mãe, e ele, por meio disso, transmite a alegria de transmitir, entenda-me, de transmitir vida a um filho. E é assim que Deus faz alegria de transmitir sua vida a um filho, está vendo? E então você se torna parte dele, o que é zoe, a própria vida de Deus. Dou-lhes a vida eterna. Aí, ressuscito-os no último dia. Essa é a única coisa que você tem, vida eterna. E essa vida eterna conhece seu corpo e tem de ressuscitar para que possa, é impossível que permaneça lá. Como o Espírito de Cristo pairava sobre o corpo, o Espírito de Deus sobre Cristo naquele grande dia, ele sabia que ressuscitaria. Assim são os santos em seus corpos. Agora lembre-se, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno. Porque ele tinha que ir ali. Ele era a barreira do pecado. E ele pregou às almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Está certo? Ele foi ao inferno e pregou às almas separadas de Deus. Morte significa separação. E elas tinham se separado de Deus, nunca mais poderiam estar de volta. E Jesus foi para testificar que ele era aquele de que foi falado, a semente da mulher. Agora vamos numa outra escritura, Romanos capítulo 5. Acabamos de ler aí então, que morte é? Muito bem. Vocês estão vendo que nós estamos lendo
que é um apoio, é uma influência para nós, a mensagem é uma influência para nós, a Bíblia, porque quando nós perdemos a referência daquilo que cremos, então a fé deixa de trabalhar. Romanos capítulo 5. Veja aqui que o apóstolo Paulo está tentando testificar para romanos, gentios, o mesmo que ele estava ensinando para judeus. E nota, os judeus tiveram complexo quando a mensagem veio para os gentios. Preste atenção, o quanto há de complexados dentro da mensagem, quando esta mesma mensagem vai para os judeus. Já parou para pensar nisso? A igreja chegou a dizer: Pedro, como é que você foi no meio de impuros? Você não deveria ir, você está envergonhando a nossa igreja. A nossa igreja agora parece um ismo. Pedro disse: não, espera aí. Deus não pode dizer isso. Primeiro, eu tive uma visão e Deus me revelou que eu deveria ir lá, porque eu encontraria isso assim. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um centurião e ele já estava me esperando, e aconteceu exatamente como eu tive a visão. E ele teve a mesma visão, o mesmo sonho, e isto apenas se confirmou, Deus trabalhando neles também. E vocês sabem de uma coisa? Toda aquela família foi batizada em nome de Jesus Cristo. Aí eles se acalmaram. Mas observe o complexo hoje que as pessoas têm acerca do Evangelho. Porque ele mesmo não poderia se apresentar lá em Israel, porque não era um homem, era o Espírito. Era o Espírito de Elias e o Espírito de Moisés. Não era Moisés e Elias mesmo com os judeus, porque na primeira vinda eles apareceram em teofania e falaram, e impressionou Pedro, e ele começou a dizer: Senhor, olha, a gente podia fazer uma igreja e a gente tomaria conta da nação toda, porque olha, Elias foi um tremendo de um profeta. Moisés, então, até ele vai acabar com esse... E o Senhor, com esse ministério de cura, nós vamos varrer toda a nação. Você acompanha a Escritura, enquanto Pedro está falando igual um bobo ali, Deus passa por cima dele e começa a falar de coisas que realmente tem que ser falado. Vamos lá? Vamos ler aqui a partir do 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até... Então quem viveu? Vou te perguntar. Então quem viveu? A palavra está me afirmando: todos morreram. Agora, então não havendo lei, não há pelo que eles serem julgados. Aí então nós vemos
que a própria Escritura em Gênesis fala que o pai de Enoque morreu, mas Enoque foi arrebatado. Agora observa, aquela Escritura de Gênesis fala de morte carnal. Aqui justamente Paulo está falando de um outro plano mais elevado. Ele diz que todos morreram. E aí você observa que a Escritura lá diz que Enoque andou 360 anos com Deus. E Deus para si o tomou. O espírito de Enoque agradou Deus. E Deus separou. Enoque, você crê em mim. Você tem as escrituras idênticas a que eu deixaria escrita. Então você está separado. Você não morre. Vai ser mencionado que o seu testemunho é um testemunho mais elevado. Mais elevado que de Adão, mais elevado que de Abraão, mais elevado que de José, mais elevado que de Isaac. O testemunho de Enoque foi muito mais elevado. Mas também Enoque teve que morrer. A nossa Bíblia diz: carne e sangue não herdam o reino dos céus. Por que que Enoque iria lá com carne e sangue? Te pergunto. Não pode. Enoque, ele teve completo descanso, porque a mensagem dele falaria mais alto. Observa que nós lemos lá em Judas que o livro de profecia de Enoque falava acerca dos desordeiros. E hoje nós temos a mesma expectativa de obtermos a mesma profecia, onde nos coloca mais elevado. Agora, se eu penso em salvar 16 elementos, impossível. O profeta de Deus diz na mensagem Atos do Espírito Santo: a bomba atômica nivela tudo. E todos morreremos. Atos do Espírito Santo. Não está dizendo espiritual, porque a partir do momento que a vida entra em nós, porque até então as pessoas têm expectativa de elas não terem que passar pela dor de deixar este corpo, mas toda perca, ela é uma dor. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse: olha, se eu tiver que morrer, eu morro com Cristo. Se eu tiver que viver, viverei com Cristo. Qual é o medo da morte? E aí onde Paulo diz: irmãos, o último inimigo a vencer é a morte. Por isso, não tenha medo da Escritura, porque o anjo do Senhor veio para dar essa mensagem para nós, para nós não andarmos igual os pentecostais denominacionais aí fora, confundindo toda a Escritura e tendo fantasias acerca de arrebatamento. Olha, quando então nós subirmos, os carros desgovernados, o avião sem piloto, a igreja sem o pastor no púlpito, ou o pastor no púlpito e a igreja que sobe e some. Arrebatamento não é coletivo, arrebatamento é um a um. Porque o rapto é uma. Não é que você é revelado no rapto. Não. O rapto já é uma revelação. Quem é essa revelação? De quem Jesus Cristo é. Porque se eu e você estamos posicionados onde realmente Ele está, então você alcançou o arrebatamento. Vamos ficar de pé? Só para encerrar com isso aqui. Irmão Brana, o sétimo anjo, com o espírito de Elias,
é o mesmo homem que o Elias é enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio após o arrebatamento? Alguns de nós estamos confusos sobre isso. Não é só lá 50 anos atrás, não. Hoje também há muitos confusos. Por isso que a mensagem vem para nos esclarecer. Me tira da confusão que eu estava em meu próprio pensamento. Confusão não é aquilo que nos põe, confusão é aquilo que a gente entra. Porque eu posso me manter nela ou posso sair dela. Por isso que ele diz: sai dela, povo meu, para que não sejais contaminado com as suas obras. Então você toma a decisão: não, eu vou sair dessa contaminação, eu vou sair dessa confusão. E para onde você vai? Para o tabernáculo ou alarido? Não, vamos correr para a palavra. Não, ele não é o mesmo. Vejam, são 2 homens diferentes. O Eliseu que veio na forma de Elias não era Elias. E o espírito de Elias que veio sobre um homem chamado João Batista não era Elias. E o homem do mensageiro do 7º anjo, no final da era de Laodiceia, não será o Elias. Ele será um gentio ao seu povo. Elias irá, ou o espírito de Elias então vindo, e o povo lá, ele será judeu. Veja, porque eles são enviados ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. A razão porque eu, de Tommy Osmond, quando conversamos sobre isso, aquela vez, Tommy e eu não sabia, eu só estava orando pelos enfermos. Eu não sabia da mensagem. Eu só orava com os pentecostais. Eu não entendia isso. Agora, o profeta, ele começa aqui a explicar todo o processo. E aí o irmão Brana diz assim: olha, muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, eu não expulsei demônios, isso é pregar o evangelho, não fiz obras poderosas em teu nome, todas essas coisas lá. Eu direi: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nem mesmo os conheci. A Bíblia diz que a chuva desce sobre o justo e o injusto de maneira igual. E o mesmo joio que se encontra no campo de trigo lá, pode estar tão contente e inclamado com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois, mas pelos seus frutos o conhecereis. Esse é o pequeno joio, pode ficar ali e tão contente clamando quanto possa, tão satisfeito com a mesma chuva do trigo. Aí está, de acordo que podem chamar, falar em línguas e personificar tudo que queira naquele dia, e serão chamados praticamente iniquidade, praticantes da iniquidade. Como lhe disse, faz pouco, ouça o que digo, ouça com atenção, olhe para trás, examine-se com a escritura e veja onde você está. O profeta diz: como Gideão, separando seus homens, havia milhares e milhares, Deus disse: é demasiado. E a gente fica tão triste quando às vezes separa, né? E Deus fica tão contente, porque daí ele pode falar só com os filhos. Quando você tem um povo misto, ele começa a jogar setas de incredulidade, você não consegue nem pregar direito. Aí Deus, na verdade, ele não faz divisão, não. Deus não faz divisão. Deus traz uma separação. Os que crê e os que não crê. Que ele não está falando alguém que gosta de mim. Não. É aqueles que amam a palavra. Não é porque o irmão Walter gosta de azul, eu não gosto de azul. Não, eu não gosto do irmão Sérgio. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus quer ver se eu gosto de sua palavra. Se eu entendo ou não entendo, eu tenho que estar satisfeito. Senhor, eu sei que ao seu tempo você vai me esclarecer. Mas o problema maior desses grandes teólogos dentro da mensagem é que eles fazem aquele alvoroço de anotar. Irmão, essa mensagem aqui é tremenda, hein? Mas ao final de tudo você vai ver toda a anotação, é só o que ele gostou. Aquilo que era complexo, não, isso aqui eu preciso estudar com muita atenção.
Eu sei que é a verdade, mas preciso encontrar. Isso aí não anota. Aquilo que ele não entende, diz, eu não estou falando. Satanás, ele só espera uma oportunidade e já surge com o ismo. Já estamos num ismo de novo. Não. Deus não faz assim com seus filhos. O profeta diz, e separa-os novamente, separa-os, e assim por diante, até ter um pequeno punhado. Disse, esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Se ele separou é porque ele confia em você. Ele confia em mim. Então por isso, esteja alinhado com a palavra. E se coloque ombro a ombro com Cristo. Dizendo, nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa batalha. Porque a batalha nossa não é ter mais igreja. A batalha nossa não é ter mais pessoas. A batalha nossa é vencer a incredulidade para estabelecer o reino milenial. Porque o reino milenial é o reino de paz dentro da palavra de Deus. É onde Satanás não pode surgir com doutrinas e gerar uma confusão na nossa mente. Reino milenial é desfrutar da palavra de Deus. Esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. Mulheres pentecostais indo de um lado para o outro, sentando-se aí, ouvindo e sabendo pela palavra que está errado, acha que elas vão viver à altura disso? Não, Senhor. Todo ano, quanto passo, há mais de cabelo cortado, curto que havia quando comecei. Disse, quando isso vem, você devia estar, alguém disse, olha, irmão Brando, as pessoas consideram você um profeta. Agora não digo ser profeta. Ninguém me ouve dizer isso, mas direi que se você faz isso, se você considera, disse, porque o irmão não ensina as coisas como receber o Espírito Santo, e como receber isto, e como receber grandes dons espirituais, para poder ajudar a igreja. Por que você não faz isso? O profeta disse, como lhes posso ensinar álgebra, quando nem mesmo ouvem o seu abecedário? Isso mesmo. Faça estas pequenas coisas. Desça aqui ao ponto mais baixo e limpe-se e comece certo. Amém? Muito bem. Se eu quero começar a alcançar a maior revelação, eu tenho que descer quanto mais baixo. E aí eu vou subir tão alto quanto Ele pode me levar. Graças a Deus. O profeta de Deus, aqui para nós encerrar, ele diz, como Paulo disse, não vinha a vós com o refinamento da instrução, mas vinha a vós no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para limpá-lo dele, sua instrução. Demorou 40 anos para tirá-la de Moisés, está vendo? Portanto, aí está, até que Deus está limpando nós mais rápido que eles, né? Moisés levou 40 anos, com o povo de Moisés, 40 anos. Bom, eu pelo menos, desde que eu me batizei com 14 anos, estou com 36. Um pouquinho, né? Mas tem que limpar. Porque eu não posso olhar para você e dizer, você precisa se limpar. Não, eu tenho que olhar para mim e dizer, eu preciso me limpar. Eu olhar para mim. O problema não é eu olhar que você está impedido. O problema é se eu estou impedindo alguma coisa. A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos esses grandes seminários e coisas que temos agora. Seríamos pessoas de mente simples, que daria ouvido à palavra. Contudo, estão tão polidos e confundidos e unidos ali com aquelas organizações que parecem com isso. Simplesmente isso. Eles pegam esse espírito, já tomou uma boa mulher, casou-a com um homem degradado,
Ou esse homem degradado se torna um bom homem como a mulher é, ou a mulher se torna degradada como ele é. Está vendo? Se você se junta com uma pessoa de baixo nível, ou você eleva o nível dela, ou você desce no seu. Por isso, saiba com quem você anda. Saiba com quem você se junta, para saber se você vai elevar ela, ou cuide para que ela não faça você descer. Mas projete como Neemias. Quando chegaram os mensageiros para poder parar a construção do templo, chegaram: Neemias, desce aqui, precisamos falar com você, temos uma mensagem urgente. Neemias falou: olha, porque eles tinham essa intenção, se Neemias desce, nós amarra ele, leva ele, mata ele. Neemias falou: não posso descer. Se vocês quiserem, suba, porque eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. E aí eles tinham medo de subir no andaime de Neemias, e Neemias lançar eles para baixo. Então, não é você que tem que temer o inferno ou temer os demônios, não, que os demônios temam a você. Que os demônios respeitem a autoridade que está sobre você, porque você foi chamado para o aprisco de Deus. Ele disse que as suas ovelhas estavam num aprisco distante, mas viria para o seu aprisco, e nós chegamos agora ao tempo que Ele nos chama, através de sua palavra, e agora nós podemos entrar e desfrutar do alimento real que Deus tem para nós. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por saber que o Senhor está nos ajudando a cada dia mais, estarmos limpando, ó Pai, de toda contaminação denominacional, toda concepção intelectual que eu criei durante anos, meu Deus. O Senhor, por tua graça infinita, está nos ajudando a limpar disso, e observar apenas a tua palavra, e tirar, Senhor eterno, toda a imaginação, toda a fantasia, ó Pai eterno, pentecostal, denominacional, qualquer sistema humano, para estabelecer apenas a tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essas pessoas que se pararam pela tua palavra, por essas pessoas que estão aqui nesta noite, Senhor eterno, atentos para ouvir apenas a tua palavra, não um bom sermão demagógico, mas, ó Pai eterno, para tomar apenas a tua palavra e estudarmos em nossa casa, para saber como nos limpar e como nos apresentar melhor para o Senhor. Querido Deus, queremos pedir a sua bênção, meu Pai eterno, em especial, meu Deus vivo, pelo pastor William, que esteve conosco e viajará amanhã. Meu querido Deus, que ele possa chegar em sua igreja e poder contemplar tudo na mais perfeita ordem. Assim como nós amamos, Senhor, receber o nosso pastor e depois de sua viagem encontrar tudo na mais perfeita ordem, meu Deus, é o nosso sentimento para com o nosso irmão. Que ele possa encontrar o seu rebanho, meu Pai eterno, na mais perfeita ordem, isto é, debaixo da unção da tua palavra, para que eles possam sempre desfrutar do Espírito Santo fluindo em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos. Estamos comunicando nossa audiência nesta noite, o irmão Edson, lá de Guarulhos. Deus abençoe, amados, e outros que estão conectados conosco nessa noite pela internet. Deus os abençoe e estejam conosco quinta-feira, e domingo nós teremos o Partir do Pão à noite, a partir das 18 horas pela internet, às 17h30 para cada um de nós, amém? Domingo próximo, de manhã a escola dominical também, isso, de manhã a escola às 8h30 para nós, e às 9h pela internet, e às 17h30 então, com o Partir do Pão, amém? Deus abençoe, dê a mão de companheiros para o seu irmão, para a sua irmã. Deus abençoe também a irmã Ana, que esteve conosco nesses dias. Que Deus abençoe e que possa se sentir em completa liberdade no nosso meio, amém? Deus abençoe no nome de Jesus Cristo.